Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. 7h04. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City FM. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 11 de setembro de 2015, do Jornal Litoral. Você, ouvinte, aqui participa, liga pra gente no 3289-1005 ou no 2104-5410. Manda mensagens no 997880966, se for SMS, e o WhatsApp no 981965306. Conta pra gente como é que está a rua em que você mora, o bairro, o caminho que você faz para a escola, para o trabalho, como é que está a qualidade dos serviços públicos que você está recebendo. No Jornal Litoral, você, ouvinte, constrói a pauta junto com a gente. Eu vou começar conversando com o Fernando Chagas. Na sexta-feira passada aqui, o Fernando Chagas falou que o Joaquim Levy tinha desistido do ajuste fiscal, que o Michel Temer tinha desistido da Dilma Rousseff e que o país ia perder o grau de investimento, que era certo isso já, né? Essas coisas se confirmaram, Chagas? Bom dia. Esse é aquele quadro apocalíptico, é assim que fala, né? Apocalíptico. Se confirmou, bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, internauta, bom dia aos nossos amigos aqui do estúdio, né? Quem desistiu agora da Dilma foram os investidores internacionais, né? Basta agora nessa semana, a SP, o Standard Poor's, né? Baixou o grau de investimento do Brasil de investimento para especulativo, né? Deve seguir desse rumo a Moody's ainda esse ano, e a Fitch ainda fica para o ano que vem. E se ocorrer isso, perder das três empresas, agências de classificação, se duas, o Brasil perder as duas grau de investimento, fundos de investimento dos Estados Unidos, que são muito importantes para o Brasil, porque eles investem em infraestrutura, investem no crescimento do país, eles não podem mais investir. Então a situação vai ficar pior ainda, né? Vamos ver se agora com essa medida, porque o que eu vi da SP, ela deu um alerta, ela falou: Dilma, acorda, ou você melhora a situação econômica ou política, ou nós vamos ter uma recessão de longo prazo, e médio e curto prazo nós não vamos acertar. E esse alerta foi dado principalmente por aquele orçamento ridículo prevendo déficit, né? Foi ali que a Standard Poor's derrubou o Brasil de investimento para especulativo. Por quê? Porque não se apresenta um orçamento público, né, de uma nação com um déficit. E o que mais pesou nisso tudo foi que o que todos pediam, né? O mundo pede um ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Principalmente corte de gasto. O que ela disse quando apresentou um orçamento deficitário? Eu não vou cortar e ainda vou aumentar o gasto. Aí a Standard Poor's falou: não, para, nós vamos antecipar. Era certo que o grau de investimento se perderia no ano que vem. A Standard Poor's, a SP, resolveu neste ano já imediatamente, repentinamente derrubar. A consequência disso, o dólar vai disparar e a bolsa vai despencar. Com o dólar disparando, naturalmente a inflação vai aumentar. Se a inflação aumentar, logicamente nós vamos ter que aumentar a taxa de juros, que está 14,25 para 14,50. É um desastre total. É a perda de credibilidade total do governo brasileiro nessa situação. Por que aumenta rapidamente? Por que aumenta a inflação? Vou dar um exemplo. Aumenta a farinha. Aumentando a farinha, aumenta o pãozinho na padaria. Aumentando o pãozinho na padaria, o que acontece? Aumenta a inflação. E assim sucessivamente por vários produtos. É uma situação grave. Vamos ver se agora ela acorda e toma uma posição diferente do que ela vinha tomando. Só para encerrar. Fundamentalmente, né, cortar gastos. Não basta aumentar tributos, ela precisa cortar gastos. Hoje nós temos a presença aqui do Júnior Bozella, vereador à Câmara de São Vicente, pelo PSDB ainda, Júnior? Bom dia, Bom Paulo. dia. Todos os ouvintes, amigos aqui que compõem o nosso debate. Por enquanto, estamos ainda no PSDB, discutindo aí o caminho que iremos tomar. Ainda não está definido, inclusive, nem a janela, né? O prazo para filiação partidária. Quem tem mandato ainda não sabe, se tiver de mudar de partido, quando que vai poder fazer isso, né? Que é um absurdo, né? Para disputar a eleição do ano que vem. Para quem se organiza para a eleição do ano que vem, quer dizer, recentemente agora o Congresso aprovou
né, essa mudança, essa modificação com relação à janela, a troca de partido, que você teria 6 meses antes do processo eleitoral. Então, aí é a permanência, né? A pessoa, o cidadão, a cidadã que quiser se candidatar nas eleições do ano que vem, na legislação anterior precisava estar naquele partido desde 1 ano antes da eleição. Essa é a regra do jogo. Agora passa 6 meses. Passa a ser a 6 meses. Mas ainda depende de uma segunda votação, né? Depende da sanção da Presidência da República até 2 de outubro. Já vai para a sanção, né, ou veto da Presidência da República. Então, o prazo final para a mudança de partido é 4 de outubro. Quer dizer, até dia 2 a presidência tem que se manifestar com relação ao assunto. E quem se organiza para as eleições do ano que vem vive essa instabilidade, que é ruim para o processo político eleitoral. E o PT vai pressionar o presidente para não assinar isso, porque pode sofrer uma debandada, né? Que é o X da questão. Tem muitos prefeitos, muitos vereadores, há uma corrente muito forte hoje no país de agentes políticos querendo mudar de partido, principalmente aqueles que pertencem ao Partido dos Trabalhadores. Ela precisa ver qual vai ser o comportamento da presidência. Mas a instabilidade que se cria dentro do processo é muito ruim, porque as pessoas estão procurando as suas agremiações. Quem é detentor de mandato também fica correndo o risco de saber se modifica. Você tem aquele prazo de 48 horas, né, para fazer a desfiliação, para fazer uma nova filiação. No nosso caso, como você colocou inicialmente, a questão do PSDB, que é uma possibilidade grande da gente buscar uma nova agremiação em função das perseguições que nós estamos sendo aí colocados nos últimos meses com relação ao PSDB. Ainda nesse programa a gente vai falar dessa situação e até engraçada que a gente tratou aqui como lúdica, jocosa do PSDB de São Vicente em relação à candidatura a prefeito. Mas em relação à crise nacional, Júnior, hoje a primeira manchete, a manchete principal da Folha de São Paulo é: Dilma busca nome fora do PT para substituir o Mercadante. A sensação que dá é que ela busca transformar o ministro-chefe da Casa Civil, numa espécie de primeiro-ministro aí para aumentar a governabilidade. Será que o Billy podia fazer isso em São Vicente também, ô Júnior? Olha, eu acho que, na verdade, a responsabilidade do governo é dela, né? As medidas, as atitudes, a presidente, ela se atrasa, né, nas ações, quer dizer, ela volta atrás, ela toma uma decisão no dia seguinte ela muda de opinião, e toda essa instabilidade política que se causa, essa falta de habilidade, que foi um dos apontamentos também da agência de classificação ao rebaixar a nota, que o principal deles é a falta de habilidade do governo brasileiro de conseguir adotar as medidas necessárias. Então a relação executivo versus legislativo, ela é perversa, ela é muito ruim, que é culpa da presidente. Agora ela quer arrumar um bode expiatório, um culpado, e está chancelando o Mercadante para ver se ela consegue acalmar o Congresso. Mas eu acho que é muito difícil, o caminho já é tarde. O que ela deveria ter feito, ela não fez. Deveria ter deixado, já que ela escolheu o ministro Levi, né, como grande responsável para fazer as mudanças, né, e adotar as medidas de austeridade, cortar os gastos necessários que o governo precisa cortar, ela não deu autonomia. Ela quer mudar cada vírgula, ela quer participar das decisões. E ela é a grande responsável por tudo o que está acontecendo. E o Brasil vai pagar, nós brasileiros iremos pagar muito caro essas contas, porque a probabilidade do Brasil voltar a ter a nota de crédito num curto espaço de tempo é muito difícil, né? Os grandes países do mundo, as economias do mundo que perderam a nota de classificação, como Colômbia, enfim, outros tantos exemplos aqui próximo da gente, está comprovado que levaram mais de 10 anos para ter a retomada da nota de classificação. É um momento muito delicado. A gente volta a falar sobre isso, inclusive sobre a possibilidade do Billy adotar um primeiro-ministro também lá em São Vicente. Agora, acrescentando ao que o Bozella falou, o que me surpreendeu foi a nota da Standard & Poor's, ela não se limitou à economia. Me surpreendeu ela falar de política. Normalmente, eles rebaixam, principalmente quando a dívida cresce muito. E a nossa dívida pública bruta está crescendo muito. Esse ano vai passar de 64% do PIB para 70%. E no ano que vem deve ir para 84%. O ano que vem não. Daqui a 2, 3 anos deve ir para 84%, 86%. Isso assustou. Então eu esperava que a Moody's não, a SP, se limitasse à economia, não. Mas ela falou de política. Ela foi para política. Exatamente. Fábio Ribeiro, adianta colocar o cargo do Mercadante rifar assim como uma espécie de primeiro-ministro para
reconquistar a governabilidade? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes, diplomatas. Aqui Tem que rifar ela mesmo. Jornal Litoral é líderes, como sempre. Tem que rifar ela mesmo. O que é rifar o mercadante? É a coisa que todo dia vem uma nova que não se resolve. Né, eu vejo aqui, ó, no Jornal Valor, Joaquim Levy disse ontem que o país não deve ser vítima de miopia na questão dos impostos. Desculpa, miopia é dele. Impostos, falar em impostos nesse momento, cadê o corte de despesas? Até agora não se falou profundamente sobre corte de despesas. Cortaram investimentos, principalmente na questão de educação. Manda o Levy criar o imposto, aumentar o imposto de renda sobre o lucro dos bancos e destinar totalmente para a educação. Faça isso. Aí sim está fazendo algo prudente. Cadê os cortes efetivos dos ministérios? Cadê o corte efetivo de despesa, de custeio, principalmente nos 125 mil cargos comissionados que ela, presidente da República, tem? Sem contar que 3.600 são dentro do gabinete da presidência. Ou as colheres de R$370 que ela comprou, que ontem foi publicado no Diário Oficial. Uma colher a R$370. Meu, tá brincando, né? O problema disso até... Isso é aipim demais no brasileiro, né? R$370 pra gente que a gente compra um faqueiro, né? E que faqueira. Antes de começar o programa, até estava conversando com o Bozella, né? Ela não tem uma direção política. E até nós estamos falando... ela tem. Fundo do poço. É a única direção que ela tem. Um buraco com e está levando todos os brasileiros com ela. Um economista muito competente que é o Levy. Só que o Levy não sabe fazer política. E colocar o Levy para fazer política. O Bozella sabe bem disso. Colocar um técnico para fazer política, por mais competente que ele seja na sua área, é um desastre. E ela é um exemplo disso, né? Ela é o maior exemplo disso. É o maior exemplo disso. Aí coloca o Levy para fazer política, aí ele sai com essa, que o brasileiro paga poucos impostos. Não paga poucos impostos. Em 90, nós pagávamos 24% do PIB. Hoje nós pagamos 36%. Não pagamos poucos impostos. E antes de aumentar impostos, como ele falou, nós precisamos cortar gasto. Ou cortar gasto, ou nós não vamos resolver esse problema. Agora, Fernando, tem uma teoria que muita gente defende, principalmente gente simpatizante do governo. É essa frase do Levy, de que o brasileiro paga pouco imposto, e o Fábio, por exemplo, falou da taxação dos lucros dos bancos. Fala-se também na possibilidade de taxação das grandes fortunas, seria a política tributária, assim como uma espécie de redistribuição de renda. Esse tributo de grandes fortunas, ele é inviável no mundo inteiro. O que é grande fortuna? A grande fortuna, ela foge, não é? Foge. Se houver tributação, aconteceu na França, na né? França. Quem foi para a grande fortuna se deu mal. Foi para a Rússia. Aquele ator, lembra? O Gerard Depardieu, né? Que foi para a Rússia, virou russo, né? Não, isso é inviável. Tem um imposto de renda. A nossa alíquota de imposto de renda é baixa. Porém, os nossos impostos indiretos... 27,5%. Você tá de sacanagem comigo? Não, Levy. 27,5% o imposto de renda sobre... Fernando Levy Chagas. Não, é uma distorção. Por favor. Não. A questão é a seguinte. Fernando Joaquim Levy Chagas. Todo imposto é alto, independente da alíquota. Todo imposto é alto. O problema constitucional é destinação dos impostos. Eu não teria problema nenhum em pagar 50% de imposto de renda, desde que eu não tivesse que comprar os outros serviços públicos. Só terminando essa é a grande questão. Quando eu digo que 27,5% é pouco. O que é alto aqui? E a grande distorção da nossa tributação são os impostos indiretos. Que aí sim pega o pobre. Então nós compensamos uma alíquota baixa de imposto de renda de pessoa física e tributamos exageradamente a empresa, quando a empresa deveria ter recursos para investimento. E por outro lado, os nossos impostos indiretos, eles são muito altos, ICMS, IPI, ISS, e pega justamente o pobre, porque vai na alimentação, e ICMS vai na alimentação. Um rico paga o mesmo tributo no ICMS do que um pobre. A alimentação pega muita parte do pobre e não pega muita parte do rico. E ali vai embutir de ICMS. E remédio. Então a nossa tributação ela é distorcida. Quando nós deveríamos, como o resto do mundo faz, tributar muito a pessoa física,
tributar pouco a empresa e diminuir também a nossa tributação indireta. Nós concentramos tudo na empresa. Na folha. E são os impostos embutidos que o brasileiro não enxerga. Não enxerga. Esse é o grande X da questão. Mas acho que o desastre já tá causado, Paulo e ouvintes. O que o Fábio falou aqui é a mais pura verdade. A presidente, ela não é a política do PT. Eles não querem cortar gastos. Quer dizer, então eles atrasam as modificações que têm que ser feitas. Isso também gera uma estabilidade, porque a agência de classificação falou isso, que o Levi tem a boa vontade de tentar encaminhar as medidas de corte de gastos, mas o governo não sinaliza dessa forma. Boicotado, né? É boicotado a todo instante, porque não é interessante para a política do PT cortar gastos, como o Fábio falou. Quer dizer, cada viagem que a presidente faz, quanto que ela gasta em restaurante, quanto que ela gasta em hospedagem, e isso é corte de gastos. Quer dizer, a receita, o remédio, ele tem que ser aplicado dentro de casa, né? Nas suas próprias ações. Agora, aumento de imposto, você sobretaxar a população, quer dizer, o brasileiro já trabalha 5 meses do ano para poder pagar os seus impostos. Né? E o que o governo vai conseguir aplicar de aumento de imposto, se conseguir, é por medida de decreto, que é o IOF, o IPI, quer dizer, basicamente esses dois. Basicamente e aumentar a CID também. E a CID, que é o imposto em cima do combustível. Inflação. Que é o que você fala, que é o imposto que o brasileiro não enxerga, mas sente no bolso, que aumenta a inflação. Agora, a nossa carga tributária, aí o que ele falou, nossa carga tributária é 36% para conta prestação de serviço, só pega de 90%, que era 24%, para 2015, 36%, serviços públicos melhoraram no Brasil. Continuam os mesmos. Era 24% em 90%? Em 90 era 24%, hoje está em 36%. De lá para cá, os serviços públicos melhoraram? Segurança melhorou? A energia elétrica melhorou? A segurança melhorou? O custo. Não melhorou. A energia elétrica é tarifada, né? É tarifada, mas ela incide, só a energia elétrica, ela incide 33% sobre a energia elétrica. Nos custos, né? De tributo. E é por dentro. E o que aumenta ainda mais a energia elétrica. O combustível, que agora querem aumentar a CID, gera inflação. Então, tudo isso tem que ser discutido. Em vez de discutir o aumento de imposto, vamos falar de utopia. Vamos discutir uma reforma tributária. Mas ninguém quer discutir. Ninguém. Há quantos anos estamos falando disso? Ninguém quer discutir reforma tributária. E cá entre nós, né? Nenhum imposto é bom. Não tem. Se fosse bom, era voluntário. No nome não era imposto. 7h21. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Você sabia que o diagnóstico precoce é a melhor forma de combater doenças que podem afetar seriamente a sua saúde? Um diagnóstico preciso, com tecnologia de ponta. Essa é a filosofia de trabalho do Laboratório Diagnos, saúde preventiva. Lá você pode fazer análise de tecidos, como biópsias do aparelho digestivo, intestino e pele, entre outros procedimentos, utilizando a citologia no meio líquido. E mais, biópsia de congelação, teste molecular, tudo isso sob a direção do Dr. Ricardo Camilo de Almeida, especialista em patologia pela USP. Laboratório Diagnos, Siqueira Campos 551 em Baré Santos. Ligue 133 Diagnos 3342-4667. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral.
7h24. Vamos falar agora sobre chuveiros e aquecedores aqui em Santos. A Casa São José é assistência técnica autorizada da Lorenzetti, revenda da Lorenzetti e das principais marcas de chuveiros do país. Qualidade, bom preço, pontualidade, atendimento diferenciado, uma equipe altamente qualificada que presta uma verdadeira consultoria na hora da escolha do produto, na instalação e no pós-venda. A central de atendimentos da Casa São José aqui em Santos pelo telefone é o 3231-8563. Via internet, acesse chuveirosemsantos.com.br e faça uma visita pessoalmente da Alexandre Martins, número 179, na Aparecida, em Santos. Falei para você de Casa São José. Paulinho. 7h24. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição desta sexta-feira do Jornal Litoral. Comento as notícias com você, o cientista político Fernando Chagas, o vereador à Câmara de São Vicente pelo PSDB, Júnior Bozella. Tem o Fábio Ribeiro aqui também, que foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação de São Vicente. Tem especialista em marketing, o Fábio Ribeiro, articulista da Exame. E a partir de agora nós temos a presença também da procuradora da República, Tameia Danelon, que vai falar com a gente sobre as 10 medidas contra a corrupção recomendadas pelo Ministério Público Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar também desse assunto. Antes eu vou ouvir o Fábio Ribeiro sobre essa questão da governabilidade. Será que a Dilma, ela chamando alguém de fora do PT para o cargo do mercadante, assim como uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de terceirização mesmo da política do governo, que ela já tentou com o Temer, não deu certo, e agora ela vai tentar com uma outra figura de fora do PT. Eu não acredito em mais nada do que ela faz. Pega um exemplo, foi o caso do Ministério da Educação. 5 ministros, até acertar no final um técnico efetivo, que é o Renato Janino, que é um excelente profissional. Que eu, particularmente, acho que ele não vai ter as condições efetivas de realizar as grandes transformações que a educação brasileira necessita. Então ela vai aquela tentativa, né, de erro, acerto, e o país pagando uma conta muito cara. Então essa história do mercadante, o rompimento com o PMDB, o Levi, para mim, foi eu num primeiro momento achava que seria uma grande transformação, mas ele não consegue fazer. Então, no fim, bobagem atrás de bobagem, principalmente com essa teoria de não, o brasileiro ainda paga poucos impostos. Desculpa, o brasileiro paga muitos impostos e a destinação é irreal, não acontece. E um erro grave que ele cometeu, quando eu digo, o técnico quando vai falar de política é um desastre, né? Infelizmente o Levi falou que imposto é investimento, né? Imposto não é investimento. Então, eu volto com a minha tese, escrevi esses dias na minha coluna lá na Exame. Tributa, aumenta o imposto de renda no lucro dos bancos e destina para a educação. Quer um exemplo? Lembra da história do pré-sal? Melou o pré-sal. O pré-sal melou, acabou, já era. Com o preço do né? Tá pior que o Vasco. Que tá. O Vasco ganhou, né? Pelo menos o Vasco ganhou uma, né? Mas foi enganado. Ele achou que era o Vasco que estava jogando contra ele. Então, o uniforme da Ponte é parecido com o do Vasco. Né? Melou o pré-sal. Tinha a história dos 10% do pré-sal para a educação. Acabou. Levi, nos bancos. Quer tomar da população que já não tem mais nada. A classe média que ainda sustenta esse país, que manda esse país andar, ela é obrigada, ela paga lá, não estavam falando do imposto de renda e os indiretos, que aí, sem contar, que é mortal. Paga lá os seus 27 no imposto de renda. Aí ela é obrigada, quando ela quer ter a destinação constitucional do serviço público, ela é obrigada a comprar em dobro. A única filosofia que eu tenho, a única visão que eu tenho sobre o Brasil é que o brasileiro é extremamente rico. Porque ele tem uma capacidade violenta de pagar impostos, não ter nada de volta e comprar tudo que o serviço público deveria oferecer. Essa é a única lógica que existe nesse país. Aí vem esses movimentos de governabilidade, desculpa, isso daí é balela. Amanhã vem outro assunto, sabe? Vai empurrando. A prudência que ela deveria ter é sair. Entrega o cargo. Eu particularmente sou contra essa questão do impeachment, mas, é a prudência. Fernando Chagas, rapidamente uma análise, mas bem rápida mesmo. O Joaquim Levi
chegou com um projeto que foi bombardeado no Congresso, foi desfigurado pelo Eduardo Cunha no Congresso, porque a situação atual de vai colocar CPMF, não vai colocar CPMF, vai aumentar imposto de renda, não vai aumentar imposto de renda, vai dar a governabilidade pro Temer, a articulação política, sai o Temer, pega o cargo do Mercadante para fazer a coisa que o Temer não deu certo. A falta de planejamento assim está muito escancarada. O que aconteceu? Foi o efeito Eduardo Cunha na Câmara? Eu vejo que foi mais a questão da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff não acreditava no plano de ajuste do Levi. E se ela não acredita no plano do Levi, por que ela botou o Levi? Ela botou o Levi para dar credibilidade, para não perder o grau de investimento. Aí o Levi foi isolado principalmente pelo Mercadante. Pelo Mercadante e o Nelson Barbosa. Isolado, e ele não conseguiu, no Congresso, por falta de apoio político para a Dilma, ele não conseguiu fazer o ajuste fiscal. O ajuste fiscal foi desidratado. Ela terceirizou para o Temer, mas ela terceirizou e não cumpriu os acordos que o Temer fez com o Congresso Nacional, ela também não cumpriu. Aí não conseguiu mesmo, não tinha recursos, não é para... Eram as emendas que tinha que liberar, e ela liberou depois que o Temer saiu. Enquanto o Temer estava lá, ela não liberou as emendas parlamentares. Quando o Temer saiu, aí o Temer falou, não, é brincadeira. Não, e insiste ainda, aí eu saio. Insiste ainda na questão de que a crise mundial, fala, desculpa, tem um outro agravante que ela vive, né? A grande briga hoje interna no governo é a discussão da indicação do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, que é a briga do Temer com o Mercadante. Eu acredito que o Mercadante está caindo, ela está inventando a história de um novo primeiro-ministro, mas justamente por uma pressão para não se distanciar mais ainda do Temer e de toda a cúpula do PMDB. Se romper de fato, de vez com o PMDB, aí o processo de impeachment tá deflagrado, apesar que eu acho que nos bastidores já está muito bem construída essa questão do impeachment da presidência. O Fábio falou bem, para o país parar de sangrar, né, para não ficar nesse conta-gotas, e o pior já aconteceu, que é o rebaixamento da nota de crédito, e isso a gente vai sentir ao longo dos próximos 10 anos, mas o que deveria acontecer é ela ter a humildade de renunciar ao cargo de presidente da República, que isso é minimizar os impactos perante a sociedade brasileira. Só para uma manchete, não, um artigo aqui no Jornal Valor, de volta ao eterno país do futuro. A gente teve tudo para definitivamente chegar ao futuro, né? Que esse país do futuro, esse futuro não chega nunca, né? E o cara que cunhou esse termo, né, se suicidou, né? Que foi um sociólogo suíço que ele se matou. Stefan Zweig. Rapidamente, sabe o que me preocupa no impeachment, Bozella? Você que milita no mundo político, isso o presidente Lula já está querendo. Ela está tão isolada, que o ex-presidente Lula reza para ela cair. Mas ele é o culpado dessa história toda. Quer se fazer de santo. Ele criou o monstro. Para ver como ela está isolada. Ele criou a Dilma. Hoje ele reza para Dilma cair. Por que ela quer que caia? Por que ele quer que a Dilma caia? Porque aí ele vai para a oposição. É o que o Bozella falou. Esse país, no buraco que está, e ainda não está no fundo do poço, ainda dá para cavar mais, não vai se recuperar rapidamente. Seja lá quem assumir esse processo, seja o Temer, seja uma nova eleição, seja lá quem for, vai ter dificuldades. Aí o Lula fica tranquilo na oposição. Tá vendo como a oposição, quando vira a situação é ruim, aí ele volta. E se ele tiver atrelado ao PT, o PT está tão ruim e o Brasil continuar com a Dilma do jeito que está, ele não volta. E a minha preocupação é ele voltar com o populismo. Quando nós falamos que o Brasil tem que mudar, também tem que entender que o populismo não resolve. Esse modelo se esgotou. Nós precisamos urgentemente da reforma tributária, aí sim nós vamos discutir sério, da reforma orçamentária, da reforma previdenciária e da reforma trabalhista. Alguém populista vai fazer isso? Não vai, e o Brasil vai continuar patinando com o PIB crescendo 2,5%, se tanto. Porque na realidade hoje nós estamos com uma retração de 2,5% do PIB. Então nós temos que repensar tudo isso que nós estamos fazendo. O Lula, ele disse o seguinte: quando o Brasil foi declarado um país sério que tem políticas sérias, quando ele entrou e recebeu o grau de investimento. Agora que perdeu o grau de investimento, ele fala: o fato de ter diminuído o grau de investimento não significa nada. Quer dizer, ele criou o monstro, não consegue controlar, quer dizer, e agora ele quer tirar o corpo dele fora. A verdade é essa. Metamorfose ambulante. Bom, enquanto todo esse pessimismo ronda o mundo da política, o mundo da economia,
o país, de uma certa maneira, está sendo passado a limpo, principalmente por uma operação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, no Paraná. E a gente tem hoje aqui a Procuradora da República, Tameia Danelon, membro do Ministério Público Federal, que vai conversar com a gente sobre as medidas anticorrupção que são propostas pelo Ministério Público Federal para combater essa praga que teve uma época que no século passado que se dizia que se o Brasil não acabasse com a saúva, né, a formiga saúva, a saúva ia acabar com o Brasil. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A corrupção que pode acabar com o Brasil, não é isso, Tameia? Bom dia. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos ouvintes. Realmente a corrupção é um problema muito grande no Brasil. A corrupção é endêmica, a corrupção sangra o Brasil. Por ano é desviado, por conta da corrupção, 200 bilhões de reais. Então, todo ano o Brasil perde 200 bilhões de reais. É um valor infinitamente astronômico. Esse valor equivale a 3 vezes o que é gasto com educação, a 3 vezes o que é gasto com saúde e 5 vezes o que é gasto com segurança. Então, se não houvesse corrupção, nós seríamos 5 vezes mais seguro. Nós teríamos 3 vezes mais educação e saúde. Falando um pouquinho sobre essa campanha das medidas contra a corrupção, ela se originou em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, no qual todos estão bem familiarizados, né? Essa Operação Lava Jato é o maior desvio de verbas públicas da história da humanidade. Não é o maior escândalo do Brasil, é o maior escândalo mundial. Nunca se desviou tantos valores públicos. Nunca na história do mundo? Nunca. Nunca antes. Pelo menos não foi comprovado, né? Não que a corrupção seja de hoje, a corrupção vem de muitos anos. E chegou junto com o Pedro Álvares Cabral, né? Sim, vem de muitos anos. E diante da Operação Lava Jato, os colegas da Força Tarefa lá de Curitiba, coordenados pelo procurador Deltan Dallagnol, perceberam que se continuássemos só com o nosso trabalho ordinário de processar o corrupto, pedir a prisão, pedir bloqueio de bens, não seria suficiente. Seria necessário medidas macros, campanhas, para que houvesse mudanças sistemáticas no Código de Processo Civil, Processo Penal, Código Penal, para minimizar a corrupção. E por conta disso foi lançada essa campanha, as 10 medidas contra a corrupção. Ela pode ser acessada no site www.10medidas.mpf.mp.br. E o que seriam essas 10 medidas? Na verdade, são 20 projetos de lei. E a nossa ideia é levar esses 20 projetos para discussão no Congresso Nacional. E para isso nós precisamos de 1.500.000 assinaturas para que se torne um projeto de iniciativa popular. Assim como ocorreu na Ficha Limpa, né? Todos se recordam, foi um projeto de lei de iniciativa popular e foi muito importante para a população. É um trabalho coletivo esse? Ou é só de procuradores ou recebe colaborações externas também? É um programa coletivo, uma campanha de toda a sociedade, porque todos os cidadãos estão muito indignados, né? Eu estou acompanhando aqui a conversa de vocês. As pessoas estão sem esperança, todos estão sendo atingidos com a corrupção. A corrupção não atinge somente, não beneficia o rico, ou atinge o rico, ao contrário, ela atinge todas as pessoas, os ricos, os pobres, a classe média e principalmente, como já foi dito aqui, a classe menos favorecida. E quanto menos favorecido, quanto menos educação tem o país, quanto menos desenvolvido, maior são os índices de corrupção. Tameia, na rua o programa tem uma audiência muito grande e falam, não, pô, Chagas, você sempre foi alegre, divertido, otimista, né? Hoje você está amargo. E, 2, 3 programas, até o Paulinho já falou que eu estou amargo. Mas nisso tudo, o que eu vejo é um ponto positivo, as instituições estão funcionando, não sei qual a sua opinião, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, e também eu gostaria de saber a sua opinião sobre o papel da imprensa nesse trabalho.
Olha, como eu falei agora, essa campanha envolve todos os cidadãos. Então, ela começou na Procuradoria da República, foi assinada pelo Dr. Sérgio Moro, pelos colegas da Lava Jato e agora está com uma dimensão nacional. Então, a sociedade está participando, igrejas participando, escolas, empresas, veículos de comunicação e a imprensa é muito importante, sem dúvida. O papel da imprensa é determinante para divulgar essa campanha. Porque o objetivo da campanha não é apenas coletar esses 1.500.000 assinaturas, mas sim divulgar a campanha para conscientizar a população, porque a corrupção ela não é só combatida com leis mais rígidas. Uma das medidas é tornar a corrupção de altos valores um crime hediondo, para que as penas sejam aumentadas, para que o corrupto não fique solto, para que ele fique preso e cumpra a pena, o que não ocorre nos dias de hoje. Uma outra medida é que o processo penal e civil seja mais rápido, porque temos infinidades de recursos que se alongam os processos por 10, 15 anos. Agora, basta mudar a lei para que mudar a corrupção? Não. Nós temos que mudar o pensamento e o comportamento das pessoas. Agora, a Tameia é procuradora da República, conversando com a gente hoje na edição desta sexta-feira do Jornal Litoral. Também o trabalho de elaboração das 20 leis, essa proposta de 20 leis, é um trabalho feito dentro do Ministério Público Federal ou recebeu colaborações externas? Não, foi campanha sim, né? A campanha busca abranger a sociedade toda. Sim, os 20 projetos de lei foram elaborados dentro do Ministério Público Federal, porque a nossa atuação é federal, nacional, nós atuamos em todos os estados, em inúmeros municípios e temos grandes especialistas na área, né? Muitos procuradores são engenheiros, alguns jornalistas, então temos uma larga quadro de experts no assunto. Então, esses 20 projetos, eles foram preparados, revistos, comentados, então vários colegas do Brasil inteiro analisaram os projetos para eles ficarem o mais adequado possível. E você tem um levantamento a quantas anda o número de assinaturas já para a proposta dessa lei de iniciativa popular? Eu tenho, mas não posso divulgar por enquanto, tá? Porque o doutor Dallagnol que vai divulgar esses valores em breve. Nós vamos divulgar, esses valores não, esses números. São valores também. Pois é, valores de apoio da população, né? Mas como eu havia falado, a educação é muito importante. A gente só muda os hábitos com a educação. Hong Kong era um dos lugares mais corruptos do mundo. Como que Hong Kong conseguiu combater a corrupção? Através de campanhas educacionais, fazer com que a população se sinta responsável também pelos atos de corrupção. Não só porque a população votou nos políticos corruptos, porque a população, infelizmente, pratica diariamente pequenas corrupções. Paga vantagem para o guarda, fura a fila, falsifica a carteirinha de estudante. Então, é muito fácil as pessoas irem às ruas protestarem contra o governo e contra a corrupção, mas na sua vida diária não mudar. O que adianta? Eu tenho uma carteirinha de estudante falsa para ter um desconto no cinema, um desconto no teatro? Então, a população tem que parar e tem que se conscientizar que ela é a maior prejudicada. Voltando a Hong Kong, após as campanhas, Hong Kong, no índice de percepção internacional, que uma ONG, a Transparência Internacional, faz um ranking dos países mais corruptos e menos corruptos. Os menos corruptos estão nas primeiras posições e, curiosamente, são os mais desenvolvidos, os países mais ricos. E os mais corruptos estão nas últimas posições. Hong Kong conseguiu subir para a posição 17º. Atualmente, o Brasil está na posição 69, um dos mais corruptos do mundo. 7h43. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter duas dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. De 1 a 31 de agosto.
posto na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. 7h44. Tem alguns ouvintes reclamando da pauta nacional hoje. A ouvinte Márcia diz assim: não existe problema local. O ouvinte Rodrigo diz assim: assuntos nacionais já estamos cansados. Dá para discutir os assuntos daqui da cidade? Das cidades, na verdade, chega... O Fifi não veio hoje, então não dá para falar da Não tem certeza. Diplomatas. Como é que é o programa dos diplomatas? Bacharéis e engenheiros. O ouvinte Roberto também diz assim: vocês não falam de problemas locais porque tem algum compromisso? Que tipo de compromisso, hein, Roberto? Tudo lindo, né? E o ouvinte Ricardo diz assim: a corrupção está na cultura brasileira. A gente está falando de combate à corrupção com a Procuradora da República, Tameia Danelon, fazer uma contribuição que aqui, veio conversar sobre um programa, um projeto de medidas contra a corrupção lançado pelo Ministério Público Federal e que pretende colher 1,5 milhão de assinaturas para se transformar em lei de iniciativa popular. Estava conversando aqui no intervalo com a procuradora, né? Eu particularmente, eu já falei várias vezes, né? Eu não acredito mais no Brasil. Eu sou uma pessoa... Sou oficial do Exército, servi a pátria, tive num conflito internacional representando o Brasil. Eu sou uma pessoa que sempre acreditei e defendi o Brasil. Mas hoje, infelizmente, eu não acredito mais, não é só pela política, eu acho que pelo próprio povo brasileiro. Eu acho que nós, brasileiros, erramos. Tivemos a grande oportunidade, principalmente quando o Brasil volta ao seu Estado democrático, em ser o país, ou como dizia o sociólogo, o país do futuro, e realmente alcançar esse futuro. Que eu não consigo ver. Eu tenho 40 anos, meus próximos 40 anos, eu não acredito que eu vou ver um país, um Brasil do futuro mesmo. Aquele, com né? teus filhos. Então, eu fico com medo do que vai ficar pro meu futuro, que são meus filhos, meus netos. Esse é o meu medo. E a gente estava comentando aqui, eu acho que assim, a justiça brasileira, vamos falar, são 2 pontos, um positivo e um extremamente negativo. A justiça brasileira, a instituição justiça, realmente começou a mostrar o seu corpo e a sua força, né? Essa Operação Lava Jato e outras situações de condenações de políticos, ministros, o que seja, e de todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nesse processo. A justiça começou a ganhar sua força. Nós, brasileiros, temos que dar mais força a isso para evitar que políticos tentem diminuir e menosprezar o trabalho da justiça, seja da justiça em si ou das outras instituições que estão vinculadas, Ministério Público, Polícia Federal, né, e outros organismos que dão suporte. Eu sou um cara que defendo muito a área de inteligência, escrevo muito sobre isso, né, a própria Agência Brasileira de Inteligência. Então, são instituições que ganharam corpo e a gente tem que dar força para isso. Né, porque aí sim representa o Estado Democrático de Direito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão sendo condenadas seriam os arautos da grande mudança e transformação desse país. Então, o que a gente está vendo na pauta política brasileira? Só pessoas que, teoricamente, seriam os arautos dessa grande transformação do país, indo para a cadeia. Então, a gente vê, quando é que vai mudar isso? E sai um, entra outro, o cara já entra com uma ficha corrida que, pelo amor de Deus. Tameia, qual é o espírito dessas 20 leis aí de combate à corrupção no Brasil? Como é que você pode resumir esse quadro para a gente? Bem, o espírito é fazer uma campanha mesmo, uma campanha educativa, porque é só a educação que vai fazer com que a corrupção seja efetivamente combatida.
Claro que todos os brasileiros estão no momento de desesperança, como já disse. Muito bem traduzida aí pelo Fábio Ribeiro. Exatamente, momento, brilhantemente traduzida. Essa desesperança, né? Mas se por um lado tem essa desesperança de se ver como que foi tão assaltado os cofres públicos, por outro lado, como ele mesmo falou, as instituições estão com mais crédito, a justiça está mais acreditada. E é possível ver que a situação está mudando, que é possível sim mudar. Quando que um presidente da maior construtora do mundo ia ser preso e continuar preso por semanas? Quando que ministros da Casa Civil iam ser presos? Então, a população tem que ter esperança, tem que acreditar que é possível mudar. Como eu disse sobre as campanhas, a importância da campanha. Por exemplo, vocês se lembram quando teve a lei que obrigava o uso do cinto de segurança? Principalmente aqui em Santos, né? Eu sou santista, muita gente reclamou, eu mesma reclamei na época. A gente vai pra praia, vai sair cheio de areia, nesse calor vou usar cinto, que absurdo. Não tinha que ser imposto, tinha que ser um uso voluntário. Mas qual que era a intenção dessa lei? Obrigar que as pessoas ficassem amarradas? Não, a intenção era diminuir o número de mortes, era diminuir o número de lesões e acidentes. E após alguns anos, deu certo. Todo mundo usa, todo mundo entra no carro. Além do cigarro. Exatamente, outra campanha ali anti-fumo. Agora não tem mais propagandas de cigarro na TV, nas novelas não se pode mais fumar. Os índices de fumante baixaram extraordinariamente. Então a campanha tem um poder muito importante, assim como a campanha da poliomielite. A polio foi extinta. Como que foi extinta? Com legislação? Não. Foi com campanhas. Então, nós precisamos da lei, porque, de fato, o sistema processual tem muitas brechas e essas brechas acabam resultando na impunidade. E só falar uma outra questão sobre desesperança e esperança. O Dr. Deltan Dallagnol, de Curitiba, que é o coordenador da Força Tarefa, em suas palestras que ele... Da Lava Jato, né? Da Lava Jato, coordenador da Lava Jato, idealizador dessa campanha. Ele percorre o Brasil inteiro dando palestras em faculdades, em igrejas, em empresas. E no final da palestra, ele sempre fala o seguinte, porque essa desesperança de fato afeta muito os brasileiros, né? Ele fala, imagine vocês, que vocês levam o seu filho doente ao médico, e o médico diz o seguinte, o seu filho está doente e vai morrer em 6 meses. Não adianta fazer nada. Vai para casa e não faça nada porque não tem solução. Eu pergunto a você, ouvinte, o que você faria? Você iria para casa e não faria nada? Eu faria diferente. Eu iria fazer o diabo para achar algum medicamento, alguma coisa que salvasse minha filha. Então nós temos que pensar no Brasil como um filho, como a nossa pátria. Nós temos que resgatar o sentimento de patriotismo, que é possível mudar. Claro que não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 1 ano, vai ser em 5, em 10 e 15 anos. Então, para os nossos filhos e para os nossos netos, essa campanha é muito importante. Então, por favor, colabore, entre no site 10 Medidas contra a Corrupção, imprima a ficha de apoio, colha sua assinatura, colha de seus familiares, na sua escola, na faculdade, no trabalho e entregue na sede das Procuradorias da República. Aqui em Santos, a Procuradoria da República funciona no Canal 3, na Avenida Washington Luiz, número 452. Você trabalha em Santos ou em São Paulo? Eu trabalho em São Paulo, sou santista, estudei aqui na Universidade Católica, mas prestei concurso e estou há 15 anos em São Paulo. Também, eu concordo plenamente com você. Eu sempre disse, a lei, para mim, ela não é a panaceia para resolver todos os problemas. Precisa conscientização, precisa de educação, precisa cultura. Porém, está no Congresso Nacional, porque os políticos estão incomodados com a colaboração premiada, que chamam de delação premiada, e já tem um projeto lá mudando a delação premiada ou a colaboração premiada, né? Na sua visão, qual a importância da delação premiada na Operação Lava Jato? Bem, a colaboração premiada ela é primordial. Por quê? Porque o crime de corrupção é um crime praticado às escuras. É um crime que não tem testemunha. Ninguém passa recibo. Então, é um crime muito difícil de ser provado. De vez em quando, assim, tem um recibo, De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando tem alguns vídeos que captam o momento do recebimento da propina, né?
Mas, de fato, é um crime que é muito difícil essa comprovação da corrupção. Porque, diferente do homicídio, diferentemente do documento falso, é um crime que não tem materialidade, ele não deixa vestígio. Então, para a Polícia Federal, para o promotor de justiça, para o procurador da República, a prova desse crime é de extrema complexidade. Então, o que nós precisamos? De outros mecanismos modernos, uso da tecnologia, e precisamos de quebra de sigilo bancário para identificar o caminho do dinheiro. Nós precisamos de interceptação telefônica e telemática e principalmente a colaboração premiada. Muitas pessoas não têm bons olhos para colaboração. Muitos cidadãos falam, mas vai confiar em bandido? A pessoa é bandida, é corrupta e está entregando outra? Bem, nós temos que ver o seguinte, a própria Operação Lava Jato dá um grande exemplo. No começo, apenas alguns particulares foram aparecendo e tínhamos provas de desvio de 5 milhões, por exemplo. Diante do escândalo do Mensalão, que foi uma prova que muitos ficaram presos por muito tempo, as pessoas agora ficam preocupadas em permanecer na prisão por muito tempo. Então, o que eles preferem? Eles colaboram, eles entregam outros articuladores políticos, outros corruptos, e em troca disso eles vão ter uma diminuição na pena. E assim que está se chegando em diversos políticos, em diversos empresários, e agora com o medo da justiça, que bom que está tendo esse medo nos corruptos, eles passam a entregar outros criminosos, devolver valores, que isso é muito importante, o ressarcimento do dano, para que tenha algumas medidas paliativas na sua pena. Tameia, a ouvinte Carolinda diz assim, coloque também fichas para serem assinadas aqui na rádio. A gente pode fazer isso, imprimir algumas fichas e que o ouvinte venha assinar aqui na rádio? Pode sim, inclusive anteontem... Participar da campanha, né? Isso. Já está sendo feito no estúdio aqui do Shopping Parque Balneário. Certo. O pessoal pode passar lá durante todo o dia e assinar. Essa é a nossa participação, né? Exatamente. Eu nem sabia que já estava fazendo isso. No estúdio do Parque Balneário aqui. A gente tem nós estamos no estúdio da Fernão Dias 16, no Gonzaga, mas tem um estúdio da rádio também no Parque Balneário e o ouvinte pode passar. Pode passar lá e deixar a assinatura. Fica ao lado da escada rolante aqui no piso Isso térreo. mesmo. Na quarta-feira eu estive lá divulgando a campanha, panfletando, conversando com a população, porque isso que é importante, disseminar essa campanha. E uma outra coisa importante, ainda que amanhã um político apresente esses projetos de lei idênticos no Congresso, inclusive alguns já foram apresentados há anos, nós vamos continuar com a campanha, porque o objetivo é a população, juntamente com o Ministério Público, com a Justiça e com a Polícia Federal, trabalhando contra os corruptos. A lei da ficha limpa foi assim, né? Também de iniciativa popular, colhendo assinaturas. Paulinho, né? posso explorar um pouco mais o conhecimento da procuradora? Outro fato que no meio do jurídico foi muito discutido, o domínio do fato. Se não fosse a teoria do domínio do fato, José Dirceu não teria sido condenado, mas tem sido muito criticada, já que não há provas concretas de sua participação. Como você vê, prometa, a minha última participação, o domínio do fato. Essa questão é problemática, não é pacífica, embora a jurisprudência majoritária aceite a teoria do domínio do fato. De fato, ela como eu disse, a prova da corrupção é muito difícil, porque o próprio sistema processual penal, ele favorece muito a impunidade, porque existem diversas brechas, diversos mecanismos de nulidade. Se, por exemplo, o Código de Processo Penal diz o seguinte, numa audiência, primeiro é ouvida a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa. Às vezes, o que acontece? Uma testemunha não comparece. Então, para não marcar uma outra audiência, há essa inversão. Que mal vai fazer para o processo, para a garantia do cidadão essa inversão? E muito se busca pela anulação do processo por uma simples irregularidade formal. Então, busca-se a anulação de processo, alegando que a teoria do domínio do fato não pode ser aceita, mera inversão processual não pode ser aceita. Então, uma das medidas é mitigar as nulidades penais, para que essas nulidades somente anulem o processo penal quando, de fato, violarem o direito do cidadão. Por exemplo, a confissão obtida mediante tortura. Jamais ela pode ser obtida. Agora, se uma testemunha foi ouvida antes da outra e não houve, de fato, nenhum prejuízo à defesa, não vamos quebrar um prédio inteiro porque está com um encanamento furado. Se houve um pequeno erro no processo, não vamos anular
o processo inteiro, porque isso é um dos motivos da impunidade, porque por vezes anula-se processo que transcorreu por 10 anos e resulta na prescrição. Olha, a gente vai interromper um pouquinho essa pauta da campanha dos procuradores da República para satisfazer também a ouvinte Márcia, a ouvinte Rodrigo, a ouvinte Roberto, que reclamaram da falta de pauta local. Tem uma pergunta da ouvinte Eliane Alves para o Eliana Alves, para o vereador Júnior Bozella. Diz assim: bom dia. Paulo pergunta para o vereador se ainda existe a comissão que tratava das obras paradas do município. Várias obras continuam paradas, inclusive a obra do canal da bacia do Catiapuã. Infelizmente, os moradores vão continuar sofrendo com as enchentes. Sem dúvida, excelente o questionamento da ouvinte. Eliana, né? Eliane, mandar um abraço. Não só existe, como está em pleno funcionamento. Inclusive, na semana passada, nós fizemos 2 reuniões da Comissão Especial de Vereadores, amplamente divulgada pelos órgãos de imprensa regional, mostrando a dificuldade que a Prefeitura tem de concluir as obras da administração passada, principalmente, contratos que foram oriundos, né, de administrações de outros prefeitos, surgiram nessas administrações, os dinheiros conveniados, a exemplo da bacia do Catiapuã, que é o dinheiro do governo federal, enfim, que o dinheiro foi depositado nos cofres da prefeitura, foi aplicado o recurso na obra e, infelizmente, a empresa contratada na época, que era a Termac, ela não conseguiu concluir o serviço. Quer dizer, é dinheiro público jogado no lixo. E a dificuldade que hoje nós encontramos enquanto Poder Legislativo é fazer com que esses problemas do passado, o atual governo consiga corrigir, principalmente por uma defasagem de planilha. Quer dizer, o que nós conseguimos através da comissão que eu criei logo no início da atual gestão, lembrando sempre que eu sou vereador pelo primeiro mandato, assumi o mandato em 2013 e estou cobrando responsabilidade de obras que é culpa do Poder Executivo. A responsabilidade de entregar essas obras é do Poder Executivo, que advém da administração passada. Porém, a administração atual tem sim por obrigação de nos dar respostas. Nós conquistamos alguns avanços com relação à obra do Catiapuã, como também outras obras importantes na cidade, como o Teatro Municipal, as creches que precisam ser entregues para a população, os conjuntos habitacionais. Mas falando propriamente das bacias do Catiapuã, nós conseguimos fazer com que o Poder Executivo atual rompesse o contrato com a Termac e outra empresa fosse contratada, fosse licitada uma nova, para que uma nova empresa pudesse entrar e realizar, executar o serviço, mas a empresa também não teve condições porque a Prefeitura não conseguiu, junto ao governo federal, atualizar esses repasses, atualizar as planilhas. Então, quer dizer, as obras do passado que não foram concluídas, a sensação que a gente consegue extrair hoje com a Comissão das Obras Paralisadas é que dificilmente, se o atual governo não tiver uma via alternativa, não buscar uma criatividade no sentido de tentar, e a própria Prefeitura realizar o serviço, o que é de dinheiro extra, que é um pecado, é um absurdo. As prefeituras sofrem muito com a falta de recurso próprio, e quando se conquista um recurso extra junto ao governo federal ou ao governo do estado, o dinheiro ele é desperdiçado, ele é utilizado para outros fins que não aquele exclusivo que é a entrega da obra. E a exemplo da Comissão de Obras Paradas, nós já estamos apontando o problema da Praça da Biquinha, que foi uma conquista nossa, junto ao governador Geraldo Alckmin. Na época eu reuni os permissionários da Biquinha e o governador conseguiu, através da Secretaria de Planejamento do Estado, buscar o recurso, o convênio da ordem de 3 milhões de reais para a revitalização da Praça da Biquinha. Quer dizer, foi uma luta e hoje eu percebo que a obra iniciou e é um sério risco dessa obra também ser paralisada e não ser concluída, porque já há indícios, há afirmações de que o recurso foi depositado nos cofres da conta da Prefeitura e foi utilizado para os outros fins. Então a comissão ela atua nesse sentido, de evitar o desvio do recurso da finalidade principal. E as obras dos viadutos que elevam imigrantes nos cruzamentos com o trânsito urbano de São Vicente, que também sofreram redução de ritmo, pararam, como é que está agora? Eu acho que as obras com relação de responsabilidade do governo do estado, a gente precisa separar
até para o ouvinte entender. Tem obras que o recurso é do Estado, porém é um convênio com o município e a prefeitura tem a responsabilidade da execução do serviço do trabalho. Que é o exemplo da revitalização da Biquinha, da ciclovia do Quarentenário, recursos novos, da reurbanização do Itararé, que é um recurso conquistado também, junto ao governo do Estado, uma verba Haddad. Enfim, a pavimentação dos canais da Alcide de Araújo e da Lorival Moreira do Amaral, que é uma obra que está por iniciar, mas também o viaduto é uma obra de responsabilidade direta do governo do Estado. O governo licita, executa, fiscaliza. Toda a responsabilidade é do Estado e a obra, a exemplo do VLT e da Ponte Pêncio. E a gente tem percebido que o Estado tem feito um contingenciamento. Quer dizer, as medições têm... Eu acho que a crise, ela abala muitos estados do nosso país e vai refletindo também nos municípios. A obra do viaduto não é um problema atual dos viadutos. Ela não é um problema atual. Ela é um problema antigo, porque essa obra já era para ter sido iniciada em 2008. Quer dizer, essa discussão ela é antiga no município de São Vicente. Mas por questões políticas, por vaidades locais, a obra teve uma série de problemas. Alteração de projeto, enfim, até o aumento, né, do seu custo inicial, que era de algo em torno de 48, 50 milhões, e hoje a obra está custando 95 milhões de reais. E hoje existe a política do quanto pior, melhor. E a gente tem cobrado muito das autoridades locais, e a cidade hoje de São Vicente, não há nenhuma outra cidade com uma representação política mais forte no estado do que a cidade de São Vicente. A cidade tem o vice-governador do estado e tem um deputado estadual eleito. Então eu acho assim, quando você começa a enxergar que as coisas não fluem com relação à responsabilidade do governo do estado, há uma dúvida no ar. O porquê isso está acontecendo? É uma rivalidade entre poder local, onde tem um representante no governo do estado, e a prefeitura municipal, para prejudicar a atual administração? E é essa interlocução que eu tenho procurado fazer, o debate, trazer à luz do dia, para que o ouvinte também e o cidadão ele entenda o porquê dessas paralisações. Agora, as obras andam num ritmo mais reduzido ou paralisaram completamente? Elas estavam totalmente paralisadas. Houve uma pressão da Câmara Municipal nesse sentido. Eu, por diversas vezes, encaminhei requerimentos, ofícios diretamente ao vice-governador. Tive a oportunidade de estar numa audiência no Palácio com o vice-governador, entregando o ofício com relação ao atraso das obras da Ponte Pêncio, ao problema do atraso das obras dos viadutos da entrada da cidade, também a construção da ETEC, que é uma conquista nossa junto ao governador Geraldo, que também é uma obra que a gente aguarda que seja iniciada o quanto antes, porque já está conveniada, é uma escola técnica para atender a área continental no Jardim Rio Branco, e também o atraso do VLT. E tudo isso é pressão que a gente faz, e após a pressão da imprensa, após a pressão da Câmara, o nosso trabalho, a gente viu que a obra foi recomeçada, porém em ritmo lento. Ô Paulinho, tem um ouvinte chamado Caio Rezende, do Parque Prainha. Ele pergunta pro Bozella o seguinte, ele diz: vereador Bozella, bom dia. A Ponte Pêncio vai ser reaberta em breve, mas os acessos a ela estão todos esburacados. O recapeamento faz parte do contrato ou depois de reaberta é que vão pensar nesse assunto? Não está sendo feito nada. Os vereadores estão atentos a isso? Olha, eu acho que o que existe hoje na cidade é uma falta de planejamento e um gerenciamento. Os recursos da obra da Ponte Pêncio são exclusivos para a reforma da ponte. Não há nada previsto no contrato com relação à questão de tapar os buracos, enfim, alguma repavimentação nesse sentido. O que precisa ser feito o vice-governador, o deputado eleito da cidade, buscar recursos nesse sentido, porque hoje a gente sabe que o município está quebrado. Não há fonte de receita para... O São Vicente mal consegue arcar com as suas despesas de obrigação, que é pagamento de servidor, o custeio, o benefício do servidor e etc. Agora, é evidente que a falta de planejamento, ela impera no município. A gente tem que tentar buscar recursos. Por exemplo, eu estou buscando recurso para a construção da ETEC, que já está conveniado, que é a pasta que cuida das construções das FATECs e ETECs em todo o estado de São Paulo, é dirigida pelo vice-governador, que é o Márcio França, secretário de Desenvolvimento Econômico. Quer dizer, eu tenho pedido, insistido com o vice-governador para que ele nos ajude a liberação desse convênio quanto antes para que a obra seja iniciada. Agora, nós vamos brigar, vamos lutar. O duro é abrir a ponte e os acessos fecharem. O maior desespero do morador é ficar isolado por tantos anos, como está isolado lá no Parque Prainha e no Japuí. Agora, essas obras complementares,
parlamentares, recurso externo que tem que vir e a prefeitura executar o serviço. Agora a gente tem um vice-governador e tem um deputado estadual para a gente pedir os recursos. Agora é isso que o Fábio falou. Se você tem uma ponte que sofreu 5 adiamentos de entrega, 5 prorrogações de prazo de obra, era para ficar pronta no ano passado. Eu lembro um programa que veio, uma engenheira até. A gente trouxe a engenheira da empreiteira aqui, relatou uma série de problemas. Inclusive o secretário Duarte Nogueira, secretário de Estado, esteve na semana passada, eu o acompanhei, né, na visita técnica para não existir mais atrasos com relação à obra. Eu acho assim, o tempo já passou do limite, quer dizer, o que a população local tinha que sofrer, já sofreu. Os comerciantes perderam, né, muito com isso, os moradores sofrem muito com os transtornos diários, questão do assalto, enfim, a questão do deslocamento, o tempo que se perde. Comércio fechou. Quer dizer, o prejuízo já está causado. É evidente que eu ouvi da parte do secretário que o Estado errou na avaliação do cronograma de obra, enfim, alguns aspectos na engenharia, eles fogem ainda mais uma ponte centenária que tem, pela primeira vez, uma reforma desse porte, troca do cabeamento, enfim, e o secretário foi honesto em dizer que o governo do estado errou no planejamento inicial. 8h08. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Rádio City FM, 96,3 MHz em Foz do Iguaçu e Argentina. Emissoras da Musicom Brasil. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família multistrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso Nacional. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. 8h10. Quero te fazer um convite para você que é amante da velocidade, de motocicletas. Vou falar de motocicleta de verdade, das italianas da Ducati Santos. Hoje é um dia que você pode agendar o seu test ride e pilotar uma máquina incrível. Pode ser de corrida, naked, motard, roadster, e tem uma motocicleta incrível para todos os terrenos, que é a Multistrada 1200. Faz o seguinte, anota esse telefone e daqui a pouquinho você liga lá na Ducati, 3307-6686. 3307-6686. Já deixa agendado lá um test ride para você pilotar uma máquina incrível. Rua Alexandre Herculano, 216. Este é o endereço da Ducati Santos. Jornal Litoral. 8h11. O ouvinte Velber Robortella manda assim: bom dia, Paulo, atenção nas 4 pistas sentido São Paulo, existe um bueiro sem tampa na direção do semáforo, está perigoso. Só que Velber Robortella diz pra gente em que ponto exatamente está acontecendo isso, para alertar os outros ouvintes. Você, ouvinte, acompanha a edição desta sexta-feira do Jornal Litoral, comentam as notícias com você o Fábio Ribeiro, o Júnior Bozella, que é vereador da Câmara de São Vicente pelo PSDB, o Fernando Chagas, que é cientista político, o Fábio Ribeiro é professor da Sorbonne, professor na França, professor da Colômbia,
University nos Estados Unidos. E você, ouvinte, participa, tem espaço aqui para sua opinião, seu comentário, sua crítica, elogio, reclamação. Você pode ligar para 3289-1005 ou para 2104-5410, inclusive para reclamar do Jornal Litoral. Também a gente aceita críticas também, que ajudam a gente a melhorar o desempenho. Você pode mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e também o WhatsApp para o 981965306. O que foi, Fábio Ribeiro? Diplomatas. Engenheiros. Como diríamos. Hoje está faltando alguma pergunta aí da CT, né? Tá tudo bem com a CT? O Fifi faltou hoje, né? Hoje não veio o comentarista das sextas-feiras, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, que é presidente da CT de Santos. Agora, a ouvinte Carolinda, que falou, que já participou do programa, na participação dela, faz uma pergunta para Taméa Danelon, que é procuradora da República e participa com a gente hoje do Jornal Litoral, falando sobre essa campanha 10 medidas para combater a corrupção no Brasil. Ela pergunta como que você vê a atuação do Ministério Público nas cidades, nos municípios. Bem, essa campanha iniciou-se no Ministério Público Federal, mas conta com a adesão de todo o Ministério Público brasileiro. A atuação do Ministério Público dos municípios, que é o Ministério Público Estadual, é espetacular também e muito importante, porque a Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal, infelizmente não está em todos os municípios, mas em quase todos os municípios tem a promotoria. Então as promotorias, elas estão a serviço da população, a serviço do cidadão, também desempenham um trabalho espetacular. E é muito importante também salientar para a população que o trabalho do Ministério Público não é apenas na esfera criminal. Embora a nossa maior atuação seja no âmbito criminal, que é investigando juntamente com a polícia e processando corruptos, bandidos, estelionatários, nós temos uma grande atuação também na esfera civil, que é defendendo o meio ambiente, a saúde, a educação, o consumidor. Cidadania, né? Cidadania. Então, o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, ele se tornou uma instituição independente e autônoma. Todos nós, membros do Ministério Público, nós somos servidores públicos e trabalhamos para a sociedade, defendemos a sociedade. A gente percebe uma linha no Brasil, eu costumo comentar com os ouvintes isso, desde a Constituição de 88, existe logo depois teve o presidente que sofreu impeachment, na sequência uma juíza no Rio de Janeiro, Denise Frossard, ela prendeu aqueles banqueiros poderosos do jogo do bicho, que antes davam entrevista ao vivo na Rede Globo, durante os desfiles de carnaval, patronos das escolas de samba. E a gente vem nessa sequência, teve liquidação de bancos no governo Fernando Henrique, teve o mensalão no governo Lula e agora a Operação Lava Jato, o escândalo do Petrolão. De uma certa maneira, a liberdade de comunicação e também a informatização que deu instrumentos de investigação mais poderosos, né, para a Polícia Federal, para as polícias regionais e para o Ministério Público. Exatamente, não só a liberdade e a independência para investigar que o Ministério Público tem, a própria tecnologia, com a evolução tecnológica, é possível se investigar melhor. E com o passar após 5, 10, 15 anos, os cargos de promotores e procuradores foram aumentando, os cargos de assessores foram aumentando. Então, isso ajuda muito para que a gente trabalhe melhor e trabalhe mais. E como você falou, a liberdade de imprensa é primordial. A imprensa costuma trazer diversos casos para nós, porque nós trabalhamos com os processos que temos em gabinete, mas temos também muitas denúncias anônimas. A população traz os fatos para a gente e a imprensa também. A imprensa não só traz os fatos, como ajuda as promotorias e as polícias a investigar também. E nessa operação vai ser a rádio que vocês estão trazendo para a gente uma maneira de ajudar na construção dessa lei, né, desse combate à corrupção, porque o ouvinte pode passar aqui no estúdio do Shopping Balneário da Rádio City FM, do Sistema Múltiplo de Comunicação, e trazer assinatura,
preencher uma ficha para ajudar a construir esse 1,5 milhão de assinaturas necessárias para uma iniciativa de lei popular. Exatamente. O apoio das rádios aqui de Santos estão sendo fundamentais para divulgar a campanha 10 medidas contra a corrupção e incentivar os cidadãos a colaborarem, a assinar a ficha, porque precisamos de 1.500.000 assinaturas. Paulinho, no bloco anterior a Tameia falou das nulidades processuais que muitas vezes levam à prescrição até anulação completa do processo, mas nessa Operação Lava Jato, impressionante, isso inclusive é admitido pelos advogados de defesa, não há erros processuais. O que eles estão buscando, já que não há possibilidade no mérito de você derrubar as acusações, os advogados estão admirados da coordenação que houve entre Justiça Federal com o juiz Sérgio Moro no Paraná, Ministério Público e também a Polícia Federal. Não há erros processuais. Então, esse problema que você falou, graças a esse trabalho, isso também é o que eu entendo também, é fruto de muitos erros que já cometemos e que agora, tendo o maior cuidado para não ter erros processuais, a condenação fica mais perto do que no passado, diferentemente do que ocorreu na Satyagraha. Exatamente. Erros todos cometem, somos humanos. E assim como promotores e juízes, a carga processual é muito grande. Nós trabalhamos sob muita pressão, tudo muito rápido. E por vezes, a carga processual de um operador do direito é 3 vezes maior do que um muito bom advogado. Então, o advogado, às vezes, ele consegue se debruçar melhor na investigação, tem mais meios para estudar melhor o processo. E nesse caso, por que estamos com esse êxito? Porque foi criada uma força-tarefa. Então, esses colegas, tanto da Procuradoria como da Polícia Federal e o próprio juiz Sérgio Moro, eles estão exclusivamente nesse caso. Então, embora não diga que é um trabalho fácil, que não é, mas é mais fácil de você conduzir um único caso, embora tenha diversos desmembramentos, eles estão focados e dedicados exclusivamente a isso e muito bem assessorados para evitar essas falhas processuais que às vezes acontecem e que são transformadas em verdadeiros aliados à impunidade. O ouvinte Velber Robortelli informa que é bem próximo do semáforo do radar eletrônico, no sentido São Paulo, saída de Santos. Forte abraço. Na pista central ele diz que tem um bueiro sem tampa, então que o pessoal da Prefeitura de Santos também fique alerta para sanar essa questão do bueiro sem tampa. Tameia, mais alguma informação importante para os ouvintes? Como é que você gostaria de concluir a sua participação? Você quer continuar no programa até o final? Como é que está a disponibilidade de tempo também? Então, daqui a pouco eu estou indo trabalhar na Procuradoria, né? Mas uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, essa campanha 10 medidas contra a corrupção, ela é uma campanha apartidária. Ela não é contra qualquer partido político específico e não é contra qualquer pessoa específica. Então, é claro que caso o partido político esteja envolvido em escândalo de corrupção, ele vai sofrer as penas desses projetos de lei que eu espero que sejam aprovadas. Mas é muito importante deixar claro para a população que não é contra qualquer partido político específico. Eu percebi isso quando eu estive aqui no Shopping Balneário. Muitas pessoas se negavam a assinar por entendimento partidário. Não, eu sou do partido tal, não vou assinar. Eu gosto do partido tal, não vou assinar. Então, isso que é importante, não é contra ninguém específico, é contra os corruptos. A favor do Brasil, vamos dizer assim também, né? Você vê, esse testemunho que a procuradora está falando de eu não vou assinar por causa do partido, essa é a questão que é crescente e é grande no Brasil. As pessoas defendem bandeiras. Não é à toa que o futebol, com todo quebrado que está no Brasil, está aí e ainda sobrevive. As pessoas defendem bandeiras que não têm valor. E o real valor, que é o Brasil, que é a nação, fica de lado. Então eu vejo um exemplo. Recentemente essa questão da CPMF. Pessoas defendendo, inclusive pessoas que eu tenho um respeito assim, profundo, até pela capacidade intelectual dela, defendendo a volta do defunto, né? Ressuscitando o defunto, para falar da CPMF, no sentido de é um instrumento para combater a sonegação de impostos. Desculpa, instrumentos. A Receita Federal tem o maior cruzador de informações do mundo, que é o Tiranossauro Rex, que foi criado pela Universidade de São Paulo junto com a Unicamp,
que é o maior computador que vem a Receita Federal dos Estados Unidos aprender com a gente aqui. Então o pessoal fica usando justificativas, né, para poder defender do ponto de vista do cunho ideológico partidário e não pela nação. É isso que eu não consigo entender, como é que uma nação tem que ser escrava ou subserviente do Estado. O Estado, como a procuradora falou, nós somos servidores da nação. Essa é a questão que precisa ser incutida pesadamente na cabeça do brasileiro. Não, o brasileiro ele defende o Estado como mandatário total da nação e a nação lá escrava. Qual a função da nação? Pagar impostos e mais nada, que é isso? Então, quando a pessoa vê uma situação, Ministério Público, 10 medidas contra a corrupção, eu não estou falando do ponto de vista de partido, estou falando do ponto de vista de salvar o que resta ainda da nação chamada Brasil. Exatamente. Que está dominada pelo crime, pela corrupção, a educação indo para o lixo, a violência crescente. De 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem 19 na lista. Que é isso? Até quando? Fabio Paulo, o Leandro aqui de Santos diz o seguinte: bom dia a todos, uma sugestão a respeito das medidas contra a corrupção. Cada um poderia disponibilizar uma cópia em seu edifício, empresas, etc., e colher assinaturas dos condôminos para fortalecer a campanha e o projeto. É só entrar no site, não é? Isso, tem o site www.10medidas. O 10 pode ser numeral ou escrito, 10medidas.mpf.mp.br. Aí você imprime a ficha, né? Imprime a ficha de apoiamento, tem que ser escrito, tem que preencher diversos dados, porque essas assinaturas, elas têm que ser passíveis de confirmação. Então é importante que todos os dados sejam preenchidos, endereço, CPF, data de nascimento e que assine. Mas essa questão que muitas vezes, por ideologia política, a pessoa deixa de assinar, nós temos um exemplo muito bacana que ocorreu nesse domingo. Nós conseguimos o apoio do Palmeiras e do Corinthians, a nossa campanha. É nóis. Cadê o Santos nessa parada aí, tá vendo? Eu estive lá no palestra, né? Eu, embora seja nascido em Santos, sou palmeirense, nós conseguimos o apoio do Palmeiras, do Corinthians também, e no clássico que teve domingo, eles entraram com a faixa da campanha. É possível verificar nas redes sociais, entraram com a faixa 10 medidas contra a corrupção. Tá vendo? Até Palmeiras e Corinthians. Eu sou corintiano, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando o procurador entrou com a faixa, não teve um pessoalzinho não que saiu correndo de lá? Da nossa própria torcida. Da Gaviões ali. O Flamengo tem uma torcida grande, vai assinar também. Enquanto assina aqui a lista de apoiamento, né? Isso que eu peço, que os presentes aqui, os colegas assinem, né? Posso assinar 2 vezes? Não pode. Olha a corrupção aí. Paulo, eu acabei de assinar aqui a lista de apoiamento. Primeiro, parabenizar aqui a doutora Tamer pela brilhante explanação, dizer o seguinte: acho que o conceito social ele é fundamental para que a gente consiga mudar o regramento desse país. A corrupção, como aqui foi colocada, ela é endêmica e nós temos que apoiar qualquer medida que venha combater a corrupção. Isso precisa ser uma educação e entrar de uma forma conceitual na cabeça das pessoas nesse país. Quantos amigos que a gente conversa, que são empresários, e é lógico que o político ele tem que dar o exemplo, porque o político ele zela pelo dinheiro do povo, a responsabilidade do dinheiro público. Mas quantos empresários, amigos, comerciantes que a gente escuta que foram, de certa forma, lesados por um funcionário que teve que mandar embora, que de certa forma desviou alguma mercadoria ou desfalcou o caixa, etc. Quantos clubes de futebol no nosso país, está exemplo aí da FIFA, da CBF, escândalos de corrupção. Então acho que vários segmentos, instituições sofrem com essa problemática, deixando claro que quem milita na área pública, na área política, são cidadãos comuns que acabam ingressando nessa seara. Então esse conceito, essa formação social, a política de educação, como aqui foi citado, a questão do cigarro, a questão da bebida alcoólica, a própria faixa viva aqui em Santos uma vez instalada, que é educar as pessoas a parar o carro para que o pedestre possa atravessar a rua. Eu acho que todo esse conceito, essa formação, essa política, essa campanha, ela tem que ser apoiada por todos nós, Paulo, porque
nós precisamos atrair as pessoas de bem. E para atrair as pessoas de bem, elas têm que ter uma formação, um conceito de bem, porque elas vão ingressar no poder público, elas vão ingressar na política e vão zelar pelo interesse da população. Então, ninguém nasce político. A verdade é essa. Né? A pessoa se transforma um político. E a pessoa precisa ter esse conceito social, essa educação, para representar o povo com todo zelo e responsabilidade possível. Já que você falou em político, né? Não sei se você poderia responder, né? O vono popular, foro privilegiado que acaba beneficiando os políticos que, em vez de ir na primeira instância, o Supremo Tribunal acaba avocando os processos dos políticos, principalmente dos congressistas. Como você vê o foro privilegiado? Bem, a essência do foro privilegiado, ela é boa. Tá? Por exemplo, se um juiz na comarca de São Vicente, se ele é investigado, ele não vai poder ser investigado pelos próprios promotores e pela polícia da localidade, para que não haja assim um complô. Vamos supor que a população quisesse tirar o juiz, porque não fosse com a cara daquele juiz, simplesmente por isso. Ele é um excelente juiz, mas ele está cutucando questões sensíveis da prefeitura, vamos supor. Então, esse juiz passa a ser investigado, tem uma denúncia que ele está sendo investigado por corrupção. Ficaria muito complicado ele ser investigado pela municipalidade, processado pelo próprio promotor da municipalidade. Então, a ideia do foro privilegiado é de que esse réu, ele saia do ambiente onde ele trabalha, para que a investigação não seja contaminada e que ele seja julgado por uma instância, a princípio, neutra. Então, a finalidade é essa. Só que, infelizmente, o foro por prerrogativa de função, que é até mais adequado, né, do que quando você fala foro privilegiado, você lembra em privilégio. A função é essa, tornar que um órgão mais isento investigue e processe. Mas, quando se depara numa questão em políticos federais envolvidos, essa questão é encaminhada para o Supremo. O que não é bom para a investigação, porque o Supremo Tribunal Federal está soberbado de trabalho. São apenas 11 juízes. Não é preparado para isso, né? Exatamente, eles são lá para julgar questões constitucionais mais importantes do que aquela pessoa se cometeu ou não um crime. O Jornal Litoral vai parar para o intervalo bem rapidinho. Na volta tem uma pergunta para a doutora Tameia, procuradora da República, que veio conversar com a gente aqui hoje sobre essa campanha 10 medidas contra a corrupção. A pergunta é sobre a corrupção dentro do próprio judiciário. Eu também vou perguntar para a doutora Tameia sobre a pressão, se existe muita pressão de político, de empresário em cima do trabalho do Ministério Público Federal, e depois a gente libera a doutora Tameia para trabalhar hoje no Ministério Público Federal. Ela tem horário também, 8h29. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. 8h31. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta sexta-feira. Uma edição diferente, hoje sem os comentaristas da sexta-feira, o Felipe Chiarello e o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi.
nenhum dos dois presente. Está aqui o Júnior Bozella, que é vereador da Câmara de Santos Câmara de São Vicente pelo PSDB. Está aqui também o Fábio Ribeiro, que tem vindo nas últimas sextas-feiras, que é professor da Sorbonne na França, da Columbia University nos Estados Unidos. Veio um dos comentaristas da sexta-feira, que é o Fernando Chagas, cientista político, e a gente tem hoje aqui no estúdio, como convidada, a presença da Procuradora Federal do Ministério Público Federal, Tameia Danelon, que veio conversar com a gente principalmente sobre a campanha 10 medidas contra a corrupção, que busca colher 1,5 milhão de assinaturas para se tornar uma lei de iniciativa popular. A Rádio City FM está empenhada nessa campanha. Você, ouvinte, pode passar no estúdio aqui no Parque Balneário, em Santos, e assinar uma ficha para completar esse 1,5 milhão de assinaturas. Antes do intervalo, Tameia, teve a pergunta do ouvinte Reinaldo da Ponta da Praia sobre a corrupção dentro do próprio judiciário. Bem, é um assunto muito delicado, né, de se falar. Principalmente para uma promotora falar, né? Exatamente, mas a corrupção, ela, como eu já dito, ela é endêmica, ela infelizmente, ela pode ser encontrada em todos os organismos e repartições públicas, né? É complicado eu falar sobre esse assunto, né? Mas eu prefiro, em vez de falar mal da corrupção do judiciário, eu prefiro falar resultados positivos que tivemos. Nós tivemos 2 operações muito importantes, a Anaconda e a Operação Temis, que foi desmantelado um esquema de venda de sentenças federais. E, inclusive... Com a prisão de juízes, exatamente, né? O juiz Rocha Matos ficou preso por muitos anos, né? Foi uma operação exitosa e permaneceu por muitos anos preso, e há pouco tempo foi solto e pelo que consta, ele conseguiu a carteira da OAB e está advogando, né? Mas, às vezes, a gente se depara no nosso trabalho com esse tipo de corrupção, mas ela tem sido minimizada, embora seja pequena, que a gente tenha esse conhecimento, né? Mas o nosso trabalho é esse, né? Descoberta alguma irregularidade que tenha indícios de corrupção, temos que investigar e processar. E em relação à pressão que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal recebe em relação às operações, tem a pressão local, do político local, do empresário local, e em relação à Operação Lava Jato, principalmente, a gente ouviu muito falar de pressão do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, por exemplo, o Renan Calheiros, a advogada que fez 9 das 18 delações premiadas foi embora do país. Como é que o procurador, como é que você vê essa questão da pressão? Bem, felizmente nós somos um órgão independente e autônomo. Nós não estamos, não fazemos parte do executivo, né? Diferentemente da polícia. A Polícia Federal, embora tenha uma atuação excepcional, ela está ligada ao Poder Executivo, né? Sob o mando máximo do Ministro da Justiça e da Presidente. Então, o Ministério Público, eu, pelo menos na minha carreira, há 16 anos que eu sou procuradora, eu nunca sofri qualquer tipo de pressão. Nunca tive esse problema. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Eu não tenho exemplos para fornecer aqui para vocês. Mas claro que os investigados, quando eles são grandes, como grandes políticos importantes, grandes empresários, eles vão tentar fazer algum tipo de pressão para que a investigação seja arquivada, eles vão tentar fazer o possível que eles puderem, né? Mas eu não tenho nenhum conhecimento de colegas que sofreram esse tipo de pressão e por conta disso tiveram que mudar a investigação, nada disso. Quando um ouvinte, quando alguém aqui fala de uma ação contra o banco, por exemplo, a gente brincando fala assim, mas o advogado do banco é muito competente, é complicado acionar o banco, né? Na questão dos grandes empreiteiros da Lava Jato e dos políticos, os advogados são contratados por honorários de milhões de reais. Até se fala que também tem tráfico de influência embutido nesse preço. Você lembrou muito bem, um dos maiores empresários do mundo, de uma das maiores empresas do mundo, com um patrimônio estimado em 15 bilhões de dólares, um patrimônio pessoal, que é o Marcelo Odebrecht, está preso na Operação Lava Jato, lá em Curitiba. Então, a pressão deve ser uma coisa absurda, né?
Então, agora nos dias de hoje, como eu falei, muita coisa mudou. As instituições estão mais fortalecidas, esse coronelismo não tem mais tanta força, o poder econômico, felizmente, não consegue mais se sobrepor à investigação, à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. Então, essa Operação Lava Jato ela é emblemática, porque foram presos altos empresários, políticos, pessoas que causaram desvios na casa de bilhões. Atualmente está na casa de 40 bilhões que foi desviado já da Petrobras. Mas, então, essa pressão que porventura seja realizada, ela é derrubada pelos próprios fatos. Os fatos são tão claros do desvio de verbas, as provas são tão contundentes do assalto à Petrobras que, ainda que haja pressão, ainda que haja ameaças, os fatos eles são superiores e a justiça está conseguindo colher a verdade. Também, você acredita que não seja um fato isolado por essa operação, como você falou, né? Foi uma força-tarefa. Você acha que agora vai mudar o padrão de comportamento dos políticos, o padrão também de campanha eleitoral depois dessa operação, ou pode ser apenas um fato isolado? Não. Ficou mais perigoso ser corrupto no Brasil? Exatamente. Isso que é um objetivo da campanha, porque alguns anos atrás a corrupção era um crime de baixo risco. O que preponderava era a impunidade. Então o corrupto ele tem penas baixas, a pena mínima é 2 anos. Caso ele fosse condenado depois de 10, 15 anos, seria a pena mínima, ou a prescrição teria ocorrido, ou ele receberia o indulto de Natal, completando 70 anos, cai pela metade. Então, era muito fácil a pessoa praticar os crimes de corrupção. Então, eles põem na balança. Bem, aqui eu vou receber tantos milhões, eu corro o risco de ser pego? Baixíssimo risco, então eu vou receber esses milhões. Agora está mostrando para a sociedade, para os corruptos, que está diferente. Agora a corrupção está se tornando um crime de alto risco. E o objetivo desses projetos de lei é tornar de altíssimo risco, tornando a corrupção crime hediondo com penas altíssimas. Então agora, claro que o impacto é muito positivo. Pessoas que trabalham na construção civil, que costumam participar de licitações com órgãos públicos, vão pensar 2 vezes. Será que vai valer a pena eu pagar tanto para esse fiscal? Será que vai valer a pena eu pagar para esse político para eu ter vantagens? Eu posso ser preso, posso ficar anos na cadeia. Não, eu vou agir na honestidade. Então, esse que é o objetivo, que mude a consciência, não só do grande empresário, do político, mas da sociedade de um modo geral, da pessoa. Essa é a luz do fim do túnel, Paulo. Para quem está desesperançoso aí com o Brasil, está triste, está chateado, olha aí, tem coisa que está funcionando. Tem gente trabalhando e gente do bem trabalhando. E o Fábio Ribeiro traduziu assim, com muita propriedade, essa desesperança. Agora, pau que nasce torto não tem jeito, né, também. Um caso que a gente... o Tchan, né? um caso que a gente discutiu muito aqui, que foi muito impressionante, é daquele fiscal envolvido na máfia dos fiscais de São Paulo, que reduziam o ISS das construtoras, né, em milhões também. Ele foi preso, fez a delação premiada, aí ele foi preso de novo, flagrado com câmeras, tentando achacar empresários para tirar ou colocar dentro da delação premiada. Aí não tem jeito, né? Aí não pode, a corrupção pode ficar perigosa para esse tipo de gente, para esse tipo de corrupto, não tem jeito, né? Se não for possível mudar a atitude, pelo menos o caráter repressivo vai acontecer. Então ele vai ser novamente preso, processado e condenado. Mas é a sensação da impunidade. É curioso isso que ela fala. Se não tornar crime hediondo, isso é que nem um menor infrator. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele, aí ele replica o crime, aí ele mata de novo, ele continua assaltando. É de se discutir. O país ele vive um momento onde os valores estão totalmente invertidos, né? O toma lá da cá, todo mundo acha que pode fazer o que bem entende, quer dizer, e os exemplos estão aí. E sabe o que é engraçado? Ela falou 40 bilhões, né? Que é o número que hoje fala que foi desviado com relação aos crimes, né, da Petrobras. O governo federal ele apresentou um déficit de 30 bilhões no orçamento de ano de 2016. São 10 bilhões a menos. E as mesmas pessoas que vão discutir a solução do problema são os envolvidos nos desvios de corrupção da Lava Jato e da Petrobras. Não dá para entender mais nada, né? Como diz o Dr. Deltan de Curitiba, a impunidade é uma piada de mau gosto.
Então, infelizmente, nós estamos diante de uma situação que clama por mudanças. Então, essa campanha 10 medidas contra a corrupção é uma campanha que envolve todas as pessoas de bem que estão cansadas de serem assaltadas, de não terem os seus altos tributos, como vocês estavam falando no começo do programa, sem a devida aplicação. Então, a população clama por mudança e por justiça. Agora, Tameia, você como procuradora, você vê a atuação do Ministério Público, a atuação do procurador, do promotor, mais perto do juiz ou mais perto do delegado? No âmbito local, o promotor perto do juiz ou perto do delegado na investigação? E no plano nacional, o procurador mais perto do delegado da Polícia Federal ou mais perto do desembargador, do ministro do STJ? Então, são duas proximidades que acontecem em momentos diferentes. Primeiramente, tem a fase da investigação. Então, os poderes investigatórios do Ministério Público já foram sacramentados pelo Supremo Tribunal Federal. Obviamente, o Ministério Público pode e deve investigar. Então, nessa primeira fase, que é a fase da investigação, onde são colhidas provas da infração e indícios da autoria de quem cometeu aquela infração, o Ministério Público está mais próximo da polícia, porque ele atua junto com a polícia no inquérito, do delegado, dando dilação de prazo, quando está acabando o prazo da polícia, ele é consultado. E o ideal é trabalhar em conjunto. Eu trabalhei em operações de muito êxito juntamente com a Polícia Federal. Após, quando já se tem a prova do crime, e indícios de quem foi o autor do crime, inicia-se uma segunda fase, que é a fase processual, onde o promotor ajuiza uma denúncia e começa uma ação penal contra o investigado. E aí tem essa proximidade mais com a magistratura. Mas no caso da Lava Jato, a participação do juiz Sérgio Moro está sendo primordial. Por quê? Porque diversas medidas de investigação dependem da autorização judicial. Grampo telefônico, por exemplo, exatamente, só com autorização, né? Somente com autorização. Então, para se ter uma interceptação que é operacionalizada pela polícia, tem que ser ouvido o Ministério Público e ter autorização judicial. E busca apreensão também, obviamente, a prisão, quebra de sigilo telemático. Então, o ideal é que os três órgãos, que esses três operadores da Justiça, quando necessário, trabalhem em conjunto, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Só pegando de gancho o que o Bozella falou, dois fatos me assustaram nessa Operação Lava Jato. Um foi o Marcelo Odebrecht, para mostrar que os sinais estão trocados. Ele disse na CPI, no Congresso Nacional, que não era dedo duro. Quando ele disse que não era dedo duro, ele estava defendendo quem? A justiça, a sociedade, ou estava defendendo aqueles que... os comparsas, é isso. E o outro ponto que aí foi pior do que o Marcelo Odebrecht. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, diz que a Operação Lava Jato está prejudicando o crescimento da economia. Não é a Operação Lava Jato que está... É ela e a corrupção. Não é a Operação Lava Jato. Quer dizer, estão acusando o investigador quando o problema está no investigado, quando o problema está na corrupção e não na Operação Lava Jato. Esses dois fatos me assustaram. O maior empresário, um dos maiores empresários do mundo, diz que não é dedo duro. Quando ele fala isso, quando o Marcelo Odebrecht fala isso, na hora que ele foi publicada essa frase dele, nossa, de cara eu falei, o cara assinou a confissão. Ele assinou a confissão. Meia palavra basta para bom entendedor, não brinque com a nossa inteligência. Ele assinou a confissão. E ela está cumprindo o mandatário da cartilha. Assassina a reputação das pessoas. Desqualifica o serviço da justiça. É isso que eles fazem. E ela também assinou a confissão quando ela fala isso. Ela está assinando. Qual é a tática deles? Vamos desqualificar o trabalho da justiça. Ou vamos assassinar a reputação de alguém. Como diria o Romeu Tuma Júnior. Ela falou várias vezes que quando foi torturada nunca foi dedo duro, né? Então, é o que a gente se discute aqui. Eles querem dizer que a Lava Jato não existiu. Quer dizer, tá mais do que claro. Desqualificar. Fica desqualificando. Não, e ela fica minimizando isso a todo instante. Que a grande crise do mercado hoje, econômico, é decorrência da Operação Lava Jato que eles criaram. O pior que é a tática deles. Isso está na cartilha. Ótimo, beleza, é o jogo deles. Eles querem esse jogo. O problema é o cidadão comum, brasileiro, que muitas vezes defende e cai nesse conto de desqualificação. Lembra o juiz do Supremo que se aposentou, Joaquim Barbosa? Desqualificaram, tentaram assassinar a reputação dele. Fizeram de tudo.
E aí confirma cada vez mais a verdade sobre essa pessoa. Agora, Tameia, a gente brincou muito aqui no Jornal Litoral quando a presidente Dilma Rousseff, ela pediu ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acesso à primeira colaboração premiada, a primeira delação premiada da Operação Lava Jato, que era do doleiro Alberto Youssef, né? E o Felipe Chiarello, que é comentarista nas sextas-feiras, ele dizia que o procurador respondeu para ela assim: não pode, filha, não pode. Mas teve uma pressão aí, inclusive do ministro da Justiça, né, o José Eduardo Cardoso. Sobre isso eu não posso afirmar, porque eu não... Mas não pode, né? Porque acontece, a investigação, ela tem que ser sigilosa, a princípio. Eu sei que a população fica muito curiosa, quer que seja divulgado o nome dos investigados, mas, em primeiro momento, nós temos que observar o êxito da investigação. Claro que vai ser divulgado, claro que os investigados todos vão ser nomeados. Agora, não podemos satisfazer a curiosidade da sociedade, que é um interesse, uma curiosidade justa, a ponto de prejudicar a investigação. Mas que vaza, né? Olha, a revista Veja toda semana traz alguns vazamentos da Operação Lava Jato. Porque tem quem grava o áudio, tem o segurança que está lá dentro da sala, tem o advogado, né, que acompanha o depoimento. Então não tem jeito de não vazar, tem? Fica difícil falar sobre essa questão. Pode ser que aconteça. É possível? Possível é. Agora, não é provável que os próprios operadores do direito que estão trabalhando na investigação contribuam para esse vazamento, a não ser que vazem propositalmente para depois tentarem cavar alguma nulidade. Agora, é interessante também, o advogado do José Dirceu, Roberto Podival, ele argumentou que a defesa ficaria prejudicada por não ter acesso à delação premiada, e o José Dirceu permaneceu em silêncio, tanto na CPI como também no depoimento à Polícia Federal, orientado pelo advogado. E a gente comentou aqui o seguinte: o acesso ou não à delação premiada não pode provocar o silêncio de um réu que está disposto a falar a verdade. A verdade dos fatos não tem nada a ver com ele ter acesso ou não a uma delação premiada, uma colaboração premiada, né? Exatamente. Agora, o que não significa que todas as colaborações são sigilosas. Ela será sigilosa enquanto for necessário para a investigação. Mas chega um momento que ela tem até que ser... pública. Sim. Porque até mesmo para quando vai se investigar, ou vai se interrogar outros investigados, é importante saber o que foi dito contra ele, para que ele tenha a oportunidade de rebater o que foi dito. E a regra é pública, né? A exceção é sigilo, né? Exatamente, muito bem ressaltado. A regra é... Os atos praticados por servidores públicos são públicos. Eles só serão sigilosos para o bem daquela investigação, que será o bem da própria sociedade. Então, no momento que for possível se divulgar o conteúdo de todas as colaborações, de todos os documentos apreendidos, claro que será feito. Agora, ontem Brasília tremeu, porque o Fernando Baiano, né, assinou a delação premiada, ou a colaboração premiada, né? E vai pegar muita gente do PMDB. E como isso vai para o STF, com certeza tem políticos envolvidos, ou do Congresso ou do governo federal do PMDB. 8h49. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter duas dúvidas na hora de comprar um Audi: que modelo e cor escolher. Audi Safe Plan, preços de 2014, planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes, 2 revisões grátis, bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan, a maneira mais segura de comprar um Audi. De 1 a 31 de agosto, na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua O faixa. Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos.
Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. 8 horas e 51 minutos, a partir de agora, o último bloco do Jornal Litoral desta sexta-feira, que tem o Fábio Ribeiro, o Júnior Bozella, o Fernando Chagas comentando as notícias com você, e tem a participação da Procuradora da República, Tameia Danelon, que veio conversar com o ouvinte, veio conversar com a gente sobre a campanha para transformar em lei 10 medidas contra a corrupção, uma campanha que precisa de 1,5 milhão de assinaturas. Você, ouvinte do Jornal Litoral, pode assinar aqui no shopping, no estúdio da musicombrasil.com.br, no shopping Balneário. Você pode assinar a sua ficha de participação nessa campanha. Todos aqui do estúdio assinaram, né, Tameia? Exatamente, todos assinaram. É muito importante colher o apoio de toda a sociedade, de todas as classes sociais, de todos os ramos de atuação. E só lembrando que é uma campanha apartidária, não é contra qualquer partido político específico, nem contra qualquer pessoa específica, é contra os corruptos. Ou uma campanha a favor do Brasil, como a favor do Brasil. Fábio Ribeiro. Exatamente. Agora, o ouvinte que pretende colher assinaturas no prédio dele ou na empresa dele e ajudar mais gente a participar dessa campanha, transformar em lei essas 10 medidas contra a corrupção, onde ele deve entregar esse conjunto de assinaturas depois? Ele pode entregar na Procuradoria da República, aqui em Santos, na sede do Ministério Público Federal, que se encontra na Washington Luiz, número 452. Washington Luiz, Canal 3, 452, em Santos. Em Santos. E ele pode imprimir a ficha acessando o site. Isso, o site é www.10medidas.mpf.mp.br. Entrando no site já vai aparecer. 10 medidas já aparece, né? É só colocar 10 medidas no seu procurador, como eu costumo brincar, e já vai entrar o site da campanha. E daí lá vai estar facilmente, imprima aqui, a pessoa imprime, assina, preenche os dados com letra legível e, se possível, coletar o maior número de assinatura possível. Eu sou subsíndica do meu prédio, vou colocar no elevador, peço para os porteiros assinarem. Então, é isso que é importante, a colaboração de igrejas, de faculdades, centros acadêmicos e de todo cidadão que quer melhorar a situação do nosso país. O Júnior Bozella quer saber como é que você arruma tempo ainda para ser subsíndica do prédio, pelo amor de Deus. Pois é que eu tenho essa mania de tentar melhorar um pouquinho a situação. Então, quando eu mudei para o meu prédio, era um prédio muito antigo, lá em São Paulo, muitos idosos, sempre os síndicos eram idosos. Tudo da minha idade, vamos né? Vamos fazer uma eleição para síndico lá no meu prédio, vou te chamar para ser candidata. Então, era tudo muito obsoleto. Então, eu falei, não, eu vou tentar ajudar. Então, eu cuido do jardim, mulher gosta dessas coisas, né? Então, a gente arruma tempo, né? Eu estou aqui trabalhando aqui perante a Justiça Federal de São Vicente, mas faço a campanha, tiro foto com conhecidos, estive na OAB Santos, doutor Rodrigo Julião, anteontem. O OAB Santos já apoiou a campanha também. Diversas rádios aqui em Santos estão apoiando. Então, quanto mais apoio, melhor. Mas você abandonou a nossa cidade? Não, nunca. Eu adoro Santos, nasci aqui. Eu gosto muito de morar em São Paulo, trabalhar lá. Mas eu adoro Santos. Sempre estou aqui, quase todo fim de semana. Adoro minha cidade e meus amigos daqui. Tem um ouvinte bem-humorado de São Vicente, que é o Mauro, lá do Catiapan. Tem que ser bem-humorado com aquela obra que não acaba nunca, né? Agora o Mauro tá feliz, né, Júnior Bozella? O Santos ganhou de 3-0, né? Chegando perto do G4. O pessoal, Vitor Gordo, lá do tênis, ontem ele dizia assim, eu perguntava, o que aconteceu na Vila Belmiro, Vitor? Atropelemos Bambi. O Mauro diz assim, São Vicente só falta o Peter Pan. Porque aqui é terra do nunca. Nunca acaba a obra do canal do Catiapuã, nunca para de alagar o Catarina, nunca resolve o problema do lixo, nunca é culpa do legislativo, nunca é culpa do executivo, nunca é culpa dessa gestão. Para se transformar definitivamente, acontecerá ano que vem.
Os que estão aí nunca mais terão meu voto, diz o Mauro Ducati Chapuan, bem-humorado aí, dizendo que São Vicente é a terra do nunca. Eu acho que o Mauro tem razão, né? Só não podemos generalizar. Eu acredito que essa questão de transferir a responsabilidade para... Acho que todas as administrações têm as suas responsabilidades. Não é porque São Vicente se acumulou, né, num canteiro de problemas, de obra parada, de problema de lixo, de aterro sanitário, enfim, de execução de serviços, enfim. Eu acho que a cidade, ela realmente ficou abandonada. Eu acho que esses políticos que há anos estiveram à frente do poder e eventualmente são recolocados em uma outra posição, talvez eles nunca mais deveriam ser lembrados pela população e não ter mais o direito de exercer as suas atividades. Mas eu acho que a atual administração tem responsabilidade, acho que a Câmara de Vereadores tem sim um papel de contribuição, apesar de ser um poder de legislar, de criar leis, mas tem o poder de fiscalizar as ações do prefeito. Eu acho que isso a gente não pode fugir à nossa responsabilidade. Eu particularmente sou um entre 15 e converso muito com os companheiros da Câmara para que realmente todos possam tomar posições, da forma como eu tenho tomado. Agora, individualmente realmente fica muito difícil, nós pertencemos a um colegiado. Eu não tenho o poder da caneta e não posso mudar a cabeça do prefeito. Eu vi aqui criticar o prefeito, eu acho que o processo ele é democrático. Acho que o prefeito ele se equivoca em muitas das ações. Essas obras realmente do passado são obras que a administração passada tem a responsabilidade. Agora, o atual tem que ter o mínimo de criatividade para tentar resolver. Teve a oportunidade de resolver no início da gestão, não resolveu. Eu nunca me furtei de apontar os erros e de apresentar soluções alternativas. Acho que o mandato de vereador ele é o mais cobrado por ser o agente político mais próximo da população e talvez com menos possibilidade aí de achar a resolutividade. Mas se cada um se comportar da forma adequada e buscar alternativas, eu acho que dentro do colegiado, conjunto de ideias, é possível pressionar o prefeito para que ele faça as coisas da forma correta. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E o meu histórico, a minha vida pregressa mostra que eu tenho feito nesse sentido, de uma forma independente o meu comportamento dentro do Poder Legislativo. Tameia, você tem trabalhos da Procuradoria também em São Vicente, né? Em várias cidades da Baixada Santista, né? Na verdade é um trabalho da Procuradoria, porque já há a Justiça Federal em São Vicente. A Justiça Federal de São Vicente, ela cuida de outras cidades, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande e Itanhaém. Infelizmente não há uma Procuradoria da República ainda em São Vicente. Então, a sede da Procuradoria de Santos, que cuida dessas demandas... De todas as 9 cidades da Baixada? 6 cidades, São Vicente e essas outras que eu mencionei. E Santos? Tem a Procuradoria de Santos... Que cuida de Santos e mais essas 5? Outras cidades. Essas 5 eu falei é de São Vicente. Tá? Que, na verdade, atualmente não há um procurador específico, porque não há Procuradoria da República de São Vicente. Mas toda então vem de São Paulo? Isso, de São Paulo, do interior, de outros municípios. Vem um procurador da República quinzenalmente, quando há essa disponibilidade. E eu costumo vir bastante, porque sou daqui, adoro a cidade e achei muito interessante a presença aqui de um vereador de São Vicente. Então, para tentar minimizar os problemas dessa população. Peruíbe está com muitos problemas também na parte de saúde, Itanhaém. Então, como eu disse, o trabalho do Ministério Público não é só na área criminal, é saúde, educação, cidadania. Então, pelo menos uma vez por mês eu costumo vir a Santos para cuidar dessas questões. Agora, Fernando Chagas, os problemas de São Vicente também se devem à estrutura tributária brasileira, né? São Vicente, de todas as 9 prefeituras da Baixada Santista, é a que tem menor arrecadação por habitante, não é? Bem menor que as outras, bem menor. né? Por isso que eu falei, o nosso problema é uma reforma tributária geral, inclusive distribuindo mais os recursos para os municípios. Eu já falei aqui e vou repetir, 60% dos recursos tributários do Brasil ficou com a União, 25% com os estados e apenas 15% também com os municípios. E tem município que depende basicamente, como São Vicente, das transferências, já que a sua arrecadação própria é pequena, basicamente IPTU e ISS. Isso complica bastante a administração. Sem autonomia verdadeira, né? Está na Constituição, autonomia financeira, política,
e administrativa, sem autonomia financeira, não dá para você ter realmente independência para você fazer uma boa gestão. E o pior, isso é geral, para todos os municípios. Hoje o nosso orçamento ele é muito vinculado. O que é vinculado? As verbas são casadas, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para o funcionalismo. O gestor público ele tem pouca maleabilidade para trabalhar no orçamento e oferecer para a população aquilo que ela merece e precisa de acordo com as suas necessidades. Também a gente chegou ao final do Jornal Litoral, edição desta sexta-feira. Então, a Tameia Danelon é procuradora da República, participou do Jornal Litoral, divulgando aqui, explicando a campanha 10 medidas contra a corrupção, que é uma campanha que nasce no Ministério Público Federal, mas que deve ser abraçada por toda a sociedade, e a Rádio City FM participa disso, colhendo assinaturas. São necessárias 1,5 milhão de assinaturas. Também obrigado pela participação no Jornal Litoral e muito boa sorte aí na continuidade da carreira e também nessa campanha. Muito obrigada, eu que agradeço você, Paulo, agradeço ao Jornal da Litoral, os colegas aqui presentes, os ouvintes, foi um grande prazer estar disseminando a campanha 10 medidas contra a corrupção. Nós tivemos aqui a presença da Tameia Danelon, procuradora da República, tivemos comentários do Júnior Bozella, do Fábio Ribeiro, do Fernando Chagas, a Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes, o Flávio Santana aqui na mesa de áudio, tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio City FM. Para você, ouvinte, até amanhã, sábado, aqui às 7 da manhã, se Deus quiser, e uma ótima sexta-feira para você que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati.